Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa segunda lição do trimestre. Eli, um líder decadente. 1 Samuel, capítulo 2. A leitura bíblica está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 22 a 36. A verdade prática nos fala que a obra de Deus não pode ser feita leviana e descuidadamente. Nosso texto áudio nos diz: portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Na introdução do comentário, lemos que Israel, nesse tempo, era uma nação em crise. E como veremos nesta lição, essa crise se estendia também à casa de Deus e ao altar. Os sacerdotes, por causa do seu mau exemplo, ao invés de apontar o caminho de volta para Deus, afastavam o povo para mais longe do Senhor. Vamos então ao primeiro tópico da lição, o sacerdote Eli. Todo líder espiritual vocacionado precisa saber que o amor de Deus deve estar acima de tudo e de todos. Por esquecer isso, Eli trouxe o julgamento de Deus sobre toda a sua casa. Quem foi Eli? Era, porém, Eli já muito velho. Ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. O sacerdócio era um chamado divino dado aos descendentes de Arão, da tribo de Levi, para servirem espiritualmente os demais. Os levitas não tinham herança em Israel, ou seja, eles não tinham um território somente deles. O que eles tinham eram cidades espalhadas ao longo do território de Israel, ou seja, dentro do território das demais tribos. Era uma forma que Deus tinha pensado de colocar os levitas como presentes
na vida do povo de Israel. O seu dever seria ensinar ao povo a lei de Deus, trazê-los à adoração a Deus. Portanto, eles eram especialmente destacados entre o povo. O nome Eli, em hebraico, significa Deus exaltado. Ele foi sumo sacerdote em Siló e o 13º juiz sobre Israel. Sim, além dos juízes que estudamos no livro de Juízes, como Sansão, Débora, Baraque e outros, havia também os sumos sacerdotes que também funcionavam como juízes, ou seja, como líderes do povo. E ele foi um desses, o 13º juiz sobre Israel. Viveu por volta do ano 1100 a.C. Nada sabemos sobre sua esposa ou esposas. Tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Infelizmente, ele não conseguiu ensinar aos seus filhos o mesmo temor a Deus que havia ensinado ao povo. Pior ainda, permitiu que seus filhos dessacralizassem, ou seja, profanassem o tabernáculo, o local de adoração. Mas é necessário lembrar que Eli teve o mérito de ser o mentor espiritual de Samuel. Samuel se submetia humildemente a Eli desde a sua mais tenra idade. O final de Eli foi triste. Aos 98 anos, cego e vendo seus filhos distantes do Senhor. Não ocorra com nossa conivência aquilo que está dito em Cantares, capítulo 1, versículo 6. Me puseram por guarda de vinhas, da plantação de uvas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Ou cuidei dos outros e não cuidei de mim. Cuidei das outras famílias e não cuidei da minha família. Pois foi exatamente isso que aconteceu com o sumo sacerdote Eli. Ele era juiz, mestre, ensinador em Israel, mas a sua própria casa, a sua própria família acabou desonrada. Segundo item do primeiro tópico nos fala sobre o valor do sacerdócio. Deus falando ao povo de Israel, falando ao sumo sacerdote Eli. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola ou roupa sacerdotal perante mim. A religiosidade de Israel no Antigo Testamento estava estruturada em torno de sacerdotes e profetas. Algumas vezes, os 2 ofícios eram desempenhados pela mesma pessoa, como aconteceu mais tarde com Samuel. O sacerdote era o elo entre Deus e o povo. A ele cabia não somente oferecer sacrifícios, mas interceder pelo povo e instruir o povo conforme a lei de Deus. Vemos assim a grande importância do sacerdote. O sacerdote se tornou o homem do templo, do culto, da liturgia. Ele vivia em função disso. Com o passar do tempo, porém, acabaram engessando a religião judaica, se transformando numa instituição, ou seja, tirando o seu caráter sagrado, divino. Com isso, acabaram entrando em tremendo choque. E esse choque veio a ser com quem? Com os profetas que Deus foi levantando para chamar o povo de volta a ele, de volta ao arrependimento. Depois, essa casta, essa elite sacerdotal veio a entrar em confronto com o maior de todos os profetas, com o próprio Jesus. Jesus não aceitava uma religião apenas de ritos e formas, mas sem misericórdia, sem sentimento verdadeiro. No terceiro item do primeiro tópico, lemos sobre as características da vocação. Deus traz esta dura mensagem ao sumo sacerdote Eli. Então levantarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, andará ele diante do meu ungido para sempre. Conta-se que um sapateiro perguntou a Lutero o que deveria fazer para servir bem a Deus. Ele talvez esperasse o conselho de fechar negócio, tornar-se pregador itinerante, e Lutero respondeu: faça um bom sapato e venda por um preço justo. A resposta de Lutero deixou claro que podemos servir a Deus na nossa profissão, na vocação em que fomos chamados. Qual a nossa ocupação secular? Somos professores? Então lecionemos com afinco, com dedicação, obedecendo às normas regulamentares e estatutárias e tendo todo o cuidado dos nossos alunos. O que nós somos? Somos funcionários públicos, burocratas ocupados com a burocracia estatal, então que possamos
dar o nosso melhor nesse trabalho, não deixar com que nosso serviço atrase ou seja mal feito, que em todas as pequenas coisas que realizarmos, Deus seja louvado. Embora a vocação natural tenha pontos em comum com a espiritual tem características próprias, como, por exemplo, conhecer a Deus. É a principal característica da vocação natural. Somente conhecendo a Deus podemos confiar nele, fazer a sua vontade, passando a depender humildemente da sabedoria divina e segundo os métodos de Deus no nosso viver, métodos no exercício das nossas atitudes e ações. Em segundo lugar, é a questão da vocação, ou seja, a aptidão para aquela tarefa, a tendência natural. Todos possuem de nascimento ou desenvolvem ao longo da vida determinados dons. Esses dons os qualificam ou desqualificam para determinadas tarefas na vida. Tudo isso provém de Deus. Os dons naturais que Deus nos concede, que já nascem conosco, e os dons sobrenaturais que nos são dados através do Santo Espírito de Deus. Também aqui falamos da chamada. A chamada é decorrente de uma ação divina. A chamada é uma convicção dada pelo próprio Deus à pessoa. Deus revela a certos indivíduos que os mesmos foram escolhidos. E, em alguns casos, Deus chega a fornecer instruções pormenorizadas da missão, como nos casos de Moisés e Paulo. Falemos também do compromisso. É a resposta que nós damos a essa chamada de Deus. Deus nos chama, mas Ele não nos obriga. Cabe a nós respondermos a esse chamado com o nosso compromisso, aceitando e cumprindo a missão que Ele nos deu. Deus provê pessoas para preencherem posições específicas, cujos atos são provas inequívocas de que essas características são interdependentes, e a ausência de uma ou mais delas pode comprometer o todo. Portanto, se Deus nos chamou para alguma missão, para alguma tarefa, seja secular, seja eclesiástica, Ele nos deu os dons para que possamos desempenhar essa tarefa, tanto dons naturais quanto dons sobrenaturais. Tanto faz natural ou sobrenatural, precisamos aperfeiçoar o uso desses dons. São como que ferramentas que Deus nos concede para fazer o trabalho, mas a capacidade de usar essas ferramentas nós temos que desenvolver. Segundo item, segundo tópico, os filhos de Eli. Aqui temos outros personagens dessa história. A desobediência dos filhos de Eli, desobediência à palavra de Deus, somada à negligência do seu pai, provocou uma verdadeira tragédia, uma tragédia familiar e uma tragédia nacional, porque afetou toda a nação. Qual era a principal característica dos filhos de Eli? O seu mau testemunho. A Bíblia os chama de filhos de Belial. É uma expressão bíblica do Antigo Testamento que quer dizer pessoa ruim, pessoa de má fama. É como se hoje disséssemos, essa pessoa é filho de um capeta, filho do inimigo. Como é possível um líder conduzir o povo para Deus se ele mesmo não tem relacionamento com Deus? Como o ímpio pode chegar à liderança na obra de Deus? Ora, se a liderança não andar com Deus, como o rebanho vai andar com Deus? Alguém já disse que a apostasia começa sempre na liderança. O texto da palavra de Deus se refere a esses dois homens, Ofni e Finéias, como filhos de Belial, pessoas vis, indignas, ímpios, desonrados, maus, cruéis, ou seja, pessoas que eram apenas por fora levitas e sacerdotes, mas no seu interior eram pessoas que não acreditavam realmente no Deus a que diziam servir. A atitude de Ofni e Finéias foi desastrosa e escandalosa. Eles se tornaram meros profissionais. Profissionais de quê? Do culto, da religião, sem nenhum traço de espiritualidade ou temor a Deus. Os pecados do líder são mais graves e mais danosos do que os pecados das demais pessoas. Quando o líder tropeça, em geral, mais gente acaba atingida. A indiferença que aqueles homens tinham. Aqui em 1 Samuel 2,14 nos relata como eles enviavam os seus empregados para tomar, usando um garfo, parte dos sacrifícios que ainda estavam sendo oferecidos a Deus. Isso era uma atitude de profanação. Aqueles animais que eram sacrificados a Deus eram algo sagrado.
Uma parte deles era queimada e outra parte era dada aos sacerdotes para que se alimentassem com as suas famílias. Mas Ofni e Finéias não queriam esperar o seu momento. Eles enviavam os seus empregados, o seu moço, como diz a Bíblia, para tomar aquele sacrifício que ainda estava sendo oferecido. Esses dois sacerdotes eram frios executores de atividades religiosas que para eles nada significavam. O pecado dos filhos de Eli era o desrespeito às leis dos sacrifícios, pois eles tomavam para si as melhores partes da carne que eram oferecidas pelo povo, antes mesmo de serem cozidas ou queimadas. Ou seja, aquilo que hoje nós chamaríamos de a picanha, o filé mignon, isso era tomado por eles, a melhor parte. Eles não tinham direito a isso. Eles tinham direito a uma parte do sacrifício, mas não a melhor parte. As leis levíticas estabeleciam que uma parte do que era sacrificado pertencia ao sacerdote, mas eles não estavam satisfeitos com isso. Não, eles queriam mais. Eles queriam uma parte praticamente divina. Eles não estavam satisfeitos com a necessária provisão feita por Deus, se excediam na apropriação dos sacrifícios, eles iam além do que seria o seu direito. Os seus atos refletem o desvio de conduta do que deveria ser a atitude dos sacerdotes. Queriam ser servidos em vez de servirem. Infelizmente, essa situação acontece nos dias atuais. Líderes a quem Deus tem concedido ministérios abençoados, grandes trabalhos, igrejas ricas, igrejas bem nutridas e que vão além do que seria o seu direito. Em vez de serem apenas serviçais da igreja, acabam por colocar a igreja como serviçal dos seus próprios interesses. Mas Deus os repreende, envia um profeta para chamar a atenção de Eli e sua família, ou seja, seus filhos, e usa uma expressão aqui curiosa: pisais aos pés os meus sacrifícios. Ou seja, aqui Deus repreende diretamente o comportamento de Eli e de seus filhos. Estava dizendo: vocês estão se comportando como animais, chutando os sacrifícios de Deus em desprezo como se nada fossem. Chutando no sentido metafórico, no sentido simbólico. Ou seja, além de ladrões e irreverentes, eles também eram profanos. O que é o profano? O profano é a pessoa que não faz diferença entre aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado. É aquela pessoa para quem até o sagrado é uma coisa ordinária, é uma coisa comum, é uma coisa que pode ser usada como qualquer outra. Terceiro item do segundo tópico: arrogância e imoralidade. Poder é coisa séria em qualquer instância. Isso também vale no que diz respeito à obra de Deus. Ofni e Finéias, não estando dispostos a confiar no Senhor para o sustento das suas necessidades, resolvem apelar para a violência física e também para a imoralidade. Infelizmente, não é incomum o abuso de poder no âmbito religioso. Às vezes ele assume até um ar de espiritualidade, mas oprime e explora em nome de Deus. Aqui temos dois tipos de autoridade: a autoridade imposta e a autoridade adquirida. A autoridade imposta é o autoritarismo. É aquela pessoa que precisa todo o tempo estar dizendo para outras: eu sou o chefe, eu sou o líder, sou eu que mando aqui. Essa é a autoridade imposta. Isso caracteriza o líder que se sente dono do povo. Em vez de servir ao povo, usa o povo para seus próprios desejos e interesses. O reino de Deus, porém, é um reino de ponta cabeça. Não há espaços no reino de Deus para chefes religiosos que querem ser idolatrados. A liderança deve ser exercida segundo o exemplo de Cristo, não segundo o mundo. Infelizmente, alguns, como os filhos de Eli, querem ser servidos, tratados como superastros, buscam os holofotes, se colocam acima do rebanho e se esquecem que são meros instrumentos nas mãos de Deus. Se esquecem que são a caneta e não a mão que a escreve. Terceiro tópico: o dever dos pais. São muitas as passagens bíblicas que nos alertam para o cuidado do que devemos dispensar aos da nossa família. Essa é uma exigência a todos os cristãos, e em especial à liderança. Por que isso? Porque os filhos dos líderes, eles são muito mais visados do que dos demais.
Primeiro item, instruir os filhos. Nem sempre a desobediência, melhor dizendo, e a transgressão dos filhos significa a negligência dos pais. Mas no caso de Eli, fica claro que houve omissão e fracasso no ensino dos seus filhos. Por isso, é bom nós separarmos as situações. Existem pais crentes que ensinam seus filhos no caminho da verdade o melhor que podem. Levam-nos à igreja, ensinam-lhes, fazem o culto doméstico, mas chega um certo momento na vida em que os filhos têm já o poder de decisão, têm a sua autonomia. E quando chega esse momento, há filhos que escolhem seguir o caminho totalmente oposto dos seus pais. Sim, existem esses. A culpa é dos pais? Não. A culpa não é dos pais. Os pais fizeram aquilo que estava ao seu alcance. Eles semearam, como na parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Mas dos 4 lugares onde o semeador jogou a boa semente, a semente era boa. Apenas um desses lugares frutificou. A culpa é do semeador? Não. A culpa é da semente? Não. A culpa é do solo onde foi lançado. Então, assim também acontece na criação dos filhos. O que cabe a nós, pais, fazer é fazer o melhor possível para ensinar os nossos filhos no caminho da verdade. Portanto, no caso de Eli, houve omissão, houve fracasso. Ele não repreendeu seus filhos como deveria, ele não os tirou dos seus cargos de sacerdotes, mesmo sabendo as coisas erradas que eles faziam, e ele tinha poder para isso, ele era o sumo sacerdote. Por isso, ele mereceu a repreensão divina. Infelizmente, nos assusta saber que ele não está sozinho nisso. Não são poucos os que aceitam que a responsabilidade do ensino bíblico é exclusiva da igreja, do pastor, dos professores da escola dominical. Não, não é. O papel da igreja é dar apoio, é auxiliar, é complementar o ensino da palavra na vida das crianças, mas nunca substituir a missão dos pais, pois essa missão é intransferível. Timóteo aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. O livro de Provérbios também fala: filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe. A lei mosaica colocava a responsabilidade do ensino primeiramente nas mãos dos pais. Nenhum sucesso que alguém tenha compensa a perda da família. Se formos vitoriosos em nossa família, seremos vitoriosos em tudo. Se formos derrotados em nossa família, a nossa vida será uma sucessão de derrotas. O segundo item nos fala sobre investir tempo na família. Eli parece ter sido um pai negligente. Nenhum pai ou mãe pode estar tão ocupado que não tenha tempo para a família. Se isso ocorrer, as consequências serão irreparáveis. Educação de filhos não é tarefa para apenas um dos cônjuges, e sim dos dois. Há maridos que, infelizmente, deixam apenas na mão da esposa. A Bíblia, todavia, recomenda aos dois, marido e mulher, criar os filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Veja que maravilhoso esse texto. Disciplina. Aqui disciplina um nome feminino. Instrução, um substantivo masculino. O que isso nos mostra? Que o masculino e o feminino, eles devem estar presentes na criação dos filhos. Claro que isso requer tempo, e tempo de qualidade. Pais que, por causa do ministério ou da sua vocação, não têm tempo para os filhos, acabam por perder os dois. Perder a família e perder o ministério. Aprendemos com Eli que a conduta dos filhos pode anular o impacto e eficácia do nosso ministério. Não adianta sermos uma bênção no púlpito, uma bênção na igreja, mas não sermos uma bênção no nosso lar, com a nossa família. Terceiro e último tópico do terceiro item. Estabelecer limites. É consenso entre especialistas e na Bíblia que filhos precisam de limites claros. Educar os filhos não admite neutralidade nem terceirização. É uma tarefa complexa, todos sabemos, até porque cada filho tem uma personalidade distinta, até mesmo quando são irmãos gêmeos. Cada filho reage de um modo próprio. A ausência de limites provoca nos filhos aquele sentimento de ausência de lei, ausência de autoridade. E o erro de Eli foi muito grande, vejamos. Olhe o que Deus fala para ele.
porque já lhe disse que julgaria sua causa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, ou seja, desprezíveis, indignos, e ele não os repreendeu, ou seja, não os castigou da maneira que deveria. Nós encontramos num desses episódios o sumo sacerdote Eli falando aos seus filhos, mas ao que tudo indica, foram palavras vazias, foram palavras sem autoridade, sem moral, e eles continuaram repetindo os mesmos erros. Quem sabe Eli tenha achado que as coisas se ajeitariam automaticamente. Muitos pais cometem o erro de deixar como está para ver como fica. Existem lares disfuncionais que quem manda são os filhos. Pais não devem ter medo de estabelecer regras e limites para os filhos desde pequenos. É preciso deixar claro a figura de autoridade. Com Eli, aprendemos que pais que deixam de disciplinar os filhos podem estar condenando-os a uma morte prematura. Quando falamos morte, é em todos os sentidos, não apenas físico, mas também espiritual. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. A história de Eli nos adverte do perigo de cuidarmos dos outros e ignorarmos nossa própria casa. Nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Aqui está, portanto, um resumo da nossa segunda lição deste trimestre e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, abençoe o nosso trabalho e seja cada vez mais uma bênção nas mãos do Senhor. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.